Olá pessoal, eu sei que muitos de vocês já têm ouvido falar nas últimas semanas, né, sobre a tal da Lei da Dignidade, ou seja, o Dignity Act. Então esse é um projeto de lei que foi implementado por basicamente um grupo bipartidário de deputados, incluindo uma republicana de Miami, Maria Salazar, e uma democrata, Verônica Escobar, do Texas. E também tem outros também, obviamente, tem mais gente que tá patrocinando essa lei, esse projeto de lei. Basicamente, essa lei da dignidade, o Dignity Act, é uma lei que tem uma parte de enforcement, ou seja, uma parte de proteger a fronteira contra imigrantes indocumentados que tentam cruzar, e também é uma parte de dar um caminho para a legalização para pessoas que estão aqui fora de status. A parte da fronteira, eu não vou falar muito sobre isso agora, porque basicamente é construir algumas seções de muro na fronteira. Também tem alguma parte de ter mais equipamento eletrônico, eletromagnético, tal, para poder vigiar a fronteira, essas coisas. Então isso aí não é muito que vocês estão interessados, então eu vou pular essa parte. Eu vou logo então falar da parte do asilo. Essa é a pior parte da lei, tá? Eu não sei como essa lei pode ser implementada da forma que está. Claramente a lei, embora tenha umas partes boas, não foi escrita por pessoas que devem ter praticado direito de imigração, tá? Pessoas que não tiveram que defender pessoas pedindo asilo em corte de deportação e não tiveram que passar por esse problema. Então, por isso que essa lei foi escrita da forma que foi. Porque, veja bem, nessa lei, eles criam uma exigência de que as pessoas que entrarem, que forem ser processadas por asilo, vão ter que passar por uma entrevista com um oficial de asilo, segundo a lei, um oficial treinado pelo USCIS, para aplicar a lei de asilo dos Estados Unidos. Então, tem alguns períodos, tem uma primeira entrevista, tem um primeiro passo que vai tomar lá, né, que chama de initial screening, com 15 dias da chegada da pessoa. E depois vai ter uma entrevista, até no máximo 60 dias, então em 2 meses, a pessoa vai ter uma decisão final, se pode entrar no país como asilado ou não. E essa decisão pode ser aprovando o asilo, pode ser negando o asilo, nesse caso a pessoa seria removida imediatamente, né? Ou poderia ser um caso de asilo mais complexo, referido a um juiz de imigração, onde a pessoa vai receber o Notice to Appear, NTA, e aí então vai ter que responder o caso, ou melhor, apresentar seu caso a um juiz de imigração, que está muito mais capacitado, ou deveria estar muito mais capacitado ou capacitada para decidir casos complexos de asilo. Então isso aí basicamente é o que acontece hoje, mas de uma forma que vai dificultar, se o oficial negar o asilo de cara, vai dificultar formas de apelação, alguns recursos disponíveis para ainda poder a pessoa se manter aqui e tentar brigar por esse asilo. Então isso aí eu não sei como é que vai ser implementado da forma que está sendo proposta, simplesmente porque na prática não funciona desse jeito, tá? Mas vamos ver como é que isso vai desenvolver, se essa lei de fato for aprovada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Também essa lei tem uma coisa até interessante, que são chamados centros de processamento nos países que mais mandam pessoas aqui pedir asilo. Então nesses países vão ter centros onde a imigração vai processar, vai fazer o primeiro processamento dos casos para ver se a pessoa realmente tem um fundamento naquele medo de estar naquele país. Isso geralmente é para evitar que a pessoa tenha que vir para a fronteira, tentar entrar no país ilegalmente para depois se entregar, o chamado cai-cai, né? Uma das coisas também muito importantes desse projeto é tornar o E-Verify mandatório, ou seja, as empresas vão ter que agora assinar, sob pena de perjúrio, né, sob as penas da lei, uma declaração de que verificou o status imigratório daquela pessoa que está aplicando para trabalhar lá. Então isso aí vai ser para evitar, obviamente, né, que empresas contratem pessoas que não têm autorização de trabalho.
Agora, o mais interessante dessa parte do E-Verify é a forma que seria aplicada se essa lei passasse da forma que está proposta. Então, aqui no caso, essa seção que trata disso fala que o período que os empregadores vão ter, que vai se tornar mandatório, no caso, para cá, para os empregadores, é com base no número de empregados que as empresas têm. Então, por exemplo, empresas, vai de 6 a 24 meses a implementação do E-Verify mandatório para as empresas. Então, por exemplo, as empresas que têm 10 mil ou mais empregados, isso vai acontecer em 6 meses. Então, essas empresas vão ter 6 meses para implementar o E-Verify. As empresas que têm de 500 a 10 mil empregados vão ter 12 meses, de 20 a 500 empregados, 18 meses. Isso aí já são empresas menores, né? Então, de 20 a 500 empregados. E as empresas com um ou mais empregados, no caso menos de 20, no caso, né, vão ter 24 meses para implementar o sistema E-Verify. Empregadores na área agrícola, né, agricultura, tal, essas coisas vão ter mais tempo, vão ter 30 meses para cumprir essa verificação mandatória do programa E-Verify. Aí a lei também fala sobre algum investimento que vai ser feito em países que normalmente mandam pessoas aqui através do tráfico humano, né, human smuggling, que no caso são os coiotes, né, então vai ter uma verba para ser usada na Guatemala, Salvador, Honduras, para focar nessa situação de violência, de cartéis, de gangues, né, esses grupos criminosos, e também que são associados aos coiotes para trazer pessoas ilegalmente para os Estados Unidos. Bom, já falei da parte bem ruim dessa lei, vamos falar da parte boa agora, né? Então, uma das coisas boas dessa lei é a parte dos Dreamers, ou seja, as pessoas que vieram para os Estados Unidos antes de terem cumprido 18 anos, então vão poder agora conseguir um status e depois até poder se legalizar. Então vamos falar sobre isso agora. Então a Bill, esse projeto de lei vai incorporar o DREAM Act e expandir ainda mais o programa. Hoje temos aproximadamente 600 mil pessoas no país que estão usando o programa DACA. E agora esse programa vai ser expandido para atingir até 1,9 milhão de pessoas. Então, segundo esse programa, os que são os Dreamers e os DACA Recipients, né, as pessoas que são esses Dreamers aí dessa lei, e os que têm já DACA, vão ser elegíveis para receber um status condicional de residente. Esse status vai ser válido por até, no máximo, 10 anos e vai protegê-los contra deportação, vai permitir a eles que trabalhem legalmente nos Estados Unidos e que possam também viajar para fora, como acontece mais ou menos com o DACA hoje, né? Mas uma proteção que vai levar até 10 anos. É um status de residência condicional. As pessoas que vão qualificar para esse status condicional têm que ter residido no país por mais de 3 anos, tem que ter entrado no país antes de ter completado 18 anos de idade e tem que ter sido graduado pelo high school, né? No caso, o ensino secundário, ou está até mesmo matriculado, né? Ou está matriculado em alguma escola secundária. Esses Dreamers e os DACA Recipients vão poder remover as condições do Green Card, para virar o Green Card no caso permanente, se eles atingirem as seguintes situações. Tem que obter, no caso, um college ou um graduate degree, então tem que ter um bachelor's degree ou até mesmo um graduate degree, né? Tem que servir até 3 anos no serviço militar, tem que servir o serviço militar por 3 anos, ou tem que estar empregado e trabalhando por pelo menos 4 anos. Também vão ter que pagar uma taxa não mais do que $495. Essa lei, esse projeto de lei ainda vai estender o programa de assistência aos custos de educação, no caso para a educação superior, para os Dreamers e os DACA Recipients. Tá? Similar ao que acontece para os americanos hoje. Também, de forma similar, isso vai proteger aqueles que têm TPS, né? Eles vão dar para pessoas que têm TPS que há mais de 3 anos, no caso que qualificavam para o status de TPS no dia 8 de março de 2021, também vão poder aplicar para isso e a taxa para o TPS vai ser $1.140. Agora aqui é a parte mais abrangente desse projeto de lei, é a parte da dignidade, o programa de dignidade que eles chamam, né? Então nesse programa
a pessoa que estava aqui por pelo menos 5 anos a contar do dia que a lei foi assinada, né, o dia a lei começou a valer. Ela não começou a valer, a lei foi assinada, a lei pode começar a valer depois. Às vezes a lei é assinada um dia, vira lei naquele dia, mas só começa a valer depois de 2 ou 3 meses ou um mês. Então é contado do dia que a lei foi assinada para trás 5 anos. Então tinha que estar aqui no país já presente quando essa lei foi aprovada. Então, se essa lei for aprovada esse ano, por exemplo, nós estamos em 2023, então, logicamente, quem estava aqui presente antes de 2018 tem que ver só o mês aí em que a pessoa entrou para ver se cabe nesses 5 anos contados retroativamente da data que a lei foi assinada. Ou melhor, o projeto de lei foi sancionado. O programa também exige as pessoas que vão entrar nesse benefício para pagar imposto, realmente. Isso aí é coisa normal, né? Tem que pagar imposto realmente, dependendo do seu status imigratório. E tem que estar, inclusive, matriculado nos programas de plano de saúde. Você tem que ter um plano de saúde. Durante a duração do programa, você tem que estar empregado durante 4 anos, pelo menos. E uma coisa interessante, o programa exige que você vá embora do país se você não se matricular nesse programa. Se você não entrar nesse programa, não aplicar, você vai ter que ir embora. Ou seja, é aquelas coisas que você não... Geralmente, quem faz um tipo de lei como essa não está praticando direito de imigração. Como é que você vai... Se a pessoa não aplicar, vai embora por conta própria, vai pegar as malas e ir embora. Não vai acontecer. Vai ficar como está agora aqui, né? Todo mundo aí que está indocumentado. Mas, realmente, eu não vejo motivo pelo qual uma pessoa não aplicaria para isso, tá? Tem muitas coisas boas nessa lei que, se for aprovada da forma que está aqui, pelo menos as partes boas vão ser muito boas. Também a pessoa vai ter que provar a cada 2 anos que está com boa conduta com o Departamento de Homeland Security, né? O DHS, e pagar uma multa de $5.000 em 7 anos. Então tem um período que vai ser pago, mas são 7 anos para pagar esses $5.000 de multa. Não é tão ruim assim se for pensar, né, por exemplo, que você vai ter 7 anos para trabalhar legalmente e tal, para poder pagar esses $5.000 de multa. Então, se você cumprir o programa, vai ter 2 avenidas para se legalizar e obter o seu status permanente, de residente permanente. Então, a primeira avenida é o status de dignidade, assim que eles chamam, né? Que é um status de 5 anos com permissão de trabalho, podendo reentrar no país se tiver que viajar para fora, que pode ser renovado a cada 5 anos. E a outra avenida é o programa de redenção, então o Redemption Program. É um programa de 5 anos condicional para que você possa trabalhar e viajar, tá? E a diferença é que, nesse caso aqui, as pessoas têm que completar um programa de 7 anos para qualificar. E depois de completar o Redemption Program, o programa de redenção, daí você pode obter a residência permanente. O que você vai ter que fazer para isso é mostrar que você aprendeu inglês e também US Civics, que é a parte cívica, né, dos Estados Unidos, e contribuir para a comunidade, seja por trabalho voluntário ou contribuições para o American Worker Fund. Tá? Também tem a implementação do programa mandatório E-Verify e a certificação de que a fronteira, no caso, está completamente segura. Vai ser necessário antes que você possa aplicar para o status de residente permanente. Ali também vai colocar como Returning Worker qualquer pessoa que teve H2B nos últimos 3 anos. Então vai aumentar o sentido de a abrangência da definição de returning worker, que é trabalhador que está retornando, para efeito daquele cap, né, aquele limite máximo do H2B. Também o programa cria um caminho para a legalização para quem tem a situação de trabalho agrícola, né, quem trabalha em fazendas. Então, nesse caso, existe o H2A hoje, que é um visto que não tem limite, tal, que muitas fazendas usam esse programa, mas esse programa vai usar uma forma diferente que dá, depois de um certo tempo, condição dessas pessoas obterem residência permanente, que o H2A não deixa. Agora, tem umas coisas aqui realmente muito interessantes nesse projeto de lei. Uma delas é que eles vão tirar esposos, né, cônjuges, no caso, e filhos até 21 anos daquele Visa Bulletin. Então, não vão precisar mais ficar no Visa Bulletin esperando aquela fila absurda que tem aí hoje. Também tem a eliminação dos backlogs, do atraso. Então, qualquer pessoa que tiver na categoria de processo que o Visa Bulletin está chamando e está com mais de 10 anos já esperando, já vai poder aplicar para a residência permanente.
Não precisa mais ficar esperando o Visa Bulletin. Isso é muito interessante. Tem uma parte aqui que preocupa um pouco, que é aumentar o per country cap. Então é aquele limite que cada país pode ter do percentual de imigrantes daquela categoria. Vai de 7, que é o limite atual, para 15. Então isso vai beneficiar muito países como China, Índia, México, mas vai prejudicar outros países que vão estar menos representados, porque esses países já têm um backlog muito grande, né? Também essa lei protege filhos, ou seja, dependentes de pessoas que estão aplicando para programas por família, por trabalho, de perderem a sua preferência por terem passado dos 21 anos. Já temos alguma coisa na lei hoje em dia, que é o CSPA, o Child Status Protection Act, mas nem sempre funciona. Por exemplo, o Child Status Protection Act funciona muito bem para proteger aquele menor de idade que vai ultrapassar os 21 anos em relação à demora no processo, mas não na demora do Visa Bulletin, por exemplo. Então, esse aí vai proteger qualquer tipo de atraso, vai proteger os menores de idade, menor de 21 anos, de qualquer tipo de atraso no Visa Bulletin ou no processamento da aplicação de Visa em si. E essa aqui agora é gigante, tá? Essa aqui agora é maravilhosa. Essa lei vai tornar o status F1, o Visa F1, vai tirar daquela parte do Dual Intent. Então vai tornar o F1 como um Dual Intent Visa, ou seja, você pode vir estudar e não tem que provar que vai ter que voltar ao seu país, que tem laço com o seu país. Você pode vir com o F1 já dizendo que quer realmente morar aqui, que é depois do F1 entrar para outro tipo de visto qualquer e efetivamente conseguir o Green Card. Então isso é bom porque hoje em dia você vai tirar o F1 no consulado, por que está sendo negado muito? Porque as pessoas têm que mostrar que tem que retornar ao país, que tem um motivo para voltar ao seu país. E é difícil mostrar um motivo para voltar ao Brasil para a maioria das pessoas que vão aplicar para o F1 hoje, né? Então, essa lei, se passar dessa forma que está nesse projeto aí, vai eliminar essa obrigação. Uma coisa também muito boa aqui, que já deveria ter passado há muito tempo, essa lei vai eliminar os dependentes da contagem contra o limite anual de visas de visa de residência permanente por trabalho. Então, por exemplo, hoje você vai aplicar para um EB2 e você é casado ou casada e tem 5 filhos, já está tirando 7 vistos desse limite anual de 40 mil, da categoria EB2, no caso. Então, isso vai eliminar agora, você pode ter quantos filhos quiser e mais o seu cônjuge, mas vai contar somente um Visa nesse limite. Então isso aí realmente vai aumentar muito o número de pessoas que pode estar aplicando. Essa fila praticamente vai deixar de existir em muitas categorias hoje que nós temos aí, por exemplo, o EB3 Unskilled, que a fila está em janeiro de 2020. O projeto de lei também vai dar a quem tem o H4, que é o cônjuge do que tem H1, permissão de trabalho imediatamente. Isso é muito bom porque hoje em dia só tem situações limitadas onde o H4 pode conseguir Work Authorization. Bem, agora, como não poder tudo ser flores, né? Temos também nessa lei uma taxa que você vai pagar de 1,5% dos seus rendimentos para justamente dar os fundos necessários a fortalecimento da fronteira. Então, o que você vai ganhar agora, que você vai pagar imposto normalmente, né? Que você vai trabalhar legalmente, vai ganhar imposto, mas vai ter que pagar, além disso, mais 1,5% do que você ganha para ajudar a fechar a fronteira de vez. Então, gente, essa lei é muito interessante. Esse projeto de lei aí é muito interessante para muitas coisas. Tem algumas coisas que eu não sei se vão conseguir aplicar da forma que está aí. Não é o texto final ainda, isso é a proposta. Ainda vai passar por debate e pode ser que fique um pouco mais dura para os imigrantes, pode ser que fique um pouco mais fácil para os imigrantes. A gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas se há um projeto que realmente tem chance de passar nos últimos anos que eu tenho visto aí, é esse, porque é bipartidário. Foi apresentado por Maria Salazar, que é republicana de Miami, e Verônica Escobar, que é democrata do Texas. Então, esse projeto é bipartidário, tem muita parte de enforcement, torna a parte realmente, dá um mecanismo na cabeça de muita gente melhor para conter esse problema da fronteira que existe hoje. Então, há uma chance dessa lei realmente passar. Eu não vou realmente colocar minha esperança lá em cima, como já coloquei com outros projetos, aquele do Essential Workers que tivemos há um tempo atrás, mas eu vou
manter minha atenção nessa lei, nesse projeto que vai desenvolver no Congresso, para ver se realmente vai ter alguma mudança drástica ou se vai realmente ser levado para votação da forma que foi apresentado. E a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, explicando se tiver alguma mudança, e também quando a lei passar, se passar, antes de ser implementada, você vai ficar sabendo pelo nosso canal como aplicar, se você pode qualificar, se qualifica, se não qualifica, e o que pode ser bom e ruim para você nessa lei. Tá? Então é bom que você subscreva o nosso canal, se não subscreveu ainda, e aperte o sininho para que você seja notificado quando subirmos vídeos novos. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau!